meus queridos alunos, mais uma aula para nossas vidas. Nós estamos na terceira aula da lição da CPAD, lição de adulto, e eu creio que você já tem acompanhado essas aulas, que você possa ser impactado cada vez mais com a palavra de Deus. Essa é meu intuito, ministrar a palavra, instruir da maneira mais simples, para que você possa compreender a palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos estar tratando de um ensino que tem entrado dentro da igreja, e o título desta aula é o perigo do ensino progressista. É a terceira lição da escola bíblica. Então você que está aí em sua casa, pegue a sua revista, pegue sua caneta, pegue caderno, pegue tudo que você desejar para estar anotando, acompanhando, anotando as suas dúvidas, perguntas, porque isso será de suma importância, tá bom? Eu sou o presbítero Lucas Silva e nesse momento nós vamos estar aqui tratando deste assunto. Eu sou ali da Assembleia de Deus Pentecostal Gideon do Brasil, ali do nosso pastor Tenório Lima, pastor presidente. Nós vamos estar aqui falando desse assunto tão importante. Então você que está aí nesse momento acompanhando, que você possa compartilhar para mais pessoas. Eu convido você agora, nesse momento, pegue seu celular, se você está assistindo pelo celular, pelo tablet, pelo computador, eu quero que você compartilhe, você mesmo, compartilhe para 5 pessoas aí do seu celular, somente 5. Cada pessoa compartilhe para 5 pessoas e que convide essas pessoas para assistir, para aprender a palavra de Deus, tá bom? Nesse momento, nós vamos estar aqui tratando de um assunto tão importantíssimo para nossas vidas, principalmente nessa momento da atualidade que estamos vivenciando, esse momento da sociedade, as teologias, os ensinos, as doutrinas que tem modificado, nós temos falado muito isso, e eu peço a você que você possa estar bastante atento, e a minha missão é ensinar de uma maneira mais simples, mas que você compreenda cada vez mais a palavra de Deus, tá bom? Então, pegue aí a sua revista nesse momento, abra aí na lição 3, o perigo do ensino progressista. E antes de nós iniciarmos também, eu peço que, assim como eu pedi para você compartilhar, se inscreva no nosso canal, né? Comente, compartilhe, dê o seu like. É isso que nós te pedimos nesse momento, tá bom? Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos falar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde vai estar tratando deste assunto sobre o ensino progressista. E a Bíblia diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então nós vamos estar tratando sobre esse assunto, sobre os momentos que estamos vivenciando. E você vê que aqui o apóstolo Paulo já dá uma orientação a Timóteo acerca desses últimos dias, né? É claro que quando você vê esse texto, você pode pensar, então quer dizer que naqueles momentos que Paulo e Timóteo viviam, não existia, os dias não eram trabalhosos, sim, mas não como nós estamos vivendo nos dias atuais. Se você comparar, né, a época de Paulo com a de hoje, cada vez mais o pecado, a libertinagem tem se agravado, tem crescido, tem se multiplicado ainda mais. Por isso, a atenção de Paulo destacar, não só retratar desses últimos dias, mas revelar como seriam esses últimos dias,
que ele vai mesmo dizer: sobrevirão tempos trabalhosos. E outras traduções vai dizer tempos difíceis, né? Então você vai ver que Paulo já dá, não só dando uma orientação a Timóteo, mas a gerações futuras, a nós e a outros que se passarem, dizendo que os últimos dias, né, sobrevirão dias trabalhosos, dias difíceis. E aí nós vamos estudar acerca de que dias ele está falando aí, né? E por que trabalhosos? Então nós vamos estar aprendendo sobre isso, tá bom? Também nós vamos agora para a verdade prática, que diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-se as meras militantes de causas sociais. Perceba aqui que já nessa verdade prática o autor já está querendo já dar algumas pinceladas, né, sobre como é o objetivo de um ensino progressista, né? Qual é o seu objetivo, né? Então, quem tiver com seu caderno, com sua caneta, anote aí. O ensino progressista, ele busca desconstruir a fé. Então, esse é o primeiro objetivo do ensino progressista: desconstruir a fé. Ou seja, aquilo que é construído há tanto tempo, o ensino progressista, ele quer desfazer, né? É esse real sentido que o autor quer tratar conosco, abrir os nossos olhos. O ensino progressista, essa teologia que tem entrado, né? Esse ensino que tem entrado das igrejas hoje quer desfazer a fé cristã, né? Reconstruir ou destruir aquilo que foi construído por Cristo, pelos apóstolos e pela igreja. Esse é o primeiro intuito de um ensino progressista, certo? Segundo, afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo. Olha aí o intuito desse ensino progressista. Além de desconstruir, ele quer afastar, distanciar as pessoas do verdadeiro cristianismo. Será que isso não tem acontecido dentro das igrejas? Quantos ensinos têm feito com que as pessoas não venham mais se importar com o verdadeiro evangelho genuíno, onde as pessoas têm se esquecido do verdadeiro evangelho, abandonado, e aos poucos por detrás tem se afastado, distanciado, e quando se olha assim, se pensa: opa, o quanto eu já me afastei da presença ou do evangelho de Cristo. São ensinos diabólicos, como o próprio Paulo vai dizer a Timóteo, doutrinas do diabo, né? Então você vê aqui que são ensinamentos que não te aproxima de Deus, não te aproxima de Cristo, mas que te distancia cada vez mais. Então quando você escutar um ensino que vai te distanciar de Cristo, cuidado, abra teus olhos para rever isso, porque esse é o objetivo por detrás desses ensinos progressistas. Você saber que quem está reinando nesse ensino é o diabo, né? O diabo, ele quer desconstruir de toda maneira, ele trabalha de toda maneira para desconstruir a fé e afastar as pessoas cada vez mais de Cristo, certo? E isso nós já estamos aqui já entrando, né? Nesses assuntos, dois objetivos que falamos aqui nesse ensino progressista. Primeiro, ele desconstrói a fé, e segundo, afasta as pessoas de Cristo, do verdadeiro cristianismo bíblico, certo? Agora vamos aqui para a leitura bíblica que está em 2 Timóteo,
capítulo 3, versículo 1 ao 9, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Olha a orientação de Paulo: afasta-te também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entretenimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos serão manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Então nós vemos aqui que Paulo, ele já vai dando uma orientação a Timóteo acerca do que iria acontecer nesses últimos dias. E aqui nós vamos retratar nessa aula sobre esse tipo de pessoas que vivemos aqui, né? O pecado moral. Então nós vamos ver aqui que Paulo, ele descreve a barbaridade que iria acontecer. E perceba-se que Paulo está instruindo Timóteo do que iria acontecer nos últimos dias. E não só com os cristãos, mas aqui também ele vai falar com os falsos profetas, falsos mestres ou falsos doutores. Louvado seja Deus. E nós vamos falar muito sobre essa aula, sobre esse assunto tão importante na nossa vida, certo? Eu quero que você também abra aí a sua Bíblia, né? Cada vez mais, deixe ela aberta, porque nós vamos estar tratando desse assunto. Se você não está acompanhando, acompanhe com a Bíblia. É importante você sempre acompanhar, ler, pois assim você vai aprender cada vez mais, tá bom? O objetivo da lição, a primeira é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. 2. Explicar as principais teorias progressistas. E o terceiro, nós vamos aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Então nós vamos estar aqui mostrando de qual maneira para refutar ou combater esses ensinos. Porque tem pessoas que até escutam, ouvem esses ensinos progressistas, porém não combatem, né? Não luta em defesa daquilo que crê. Fé é acreditar, crer, né? E nós cremos no Evangelho, cremos na Palavra de Deus, cremos na Bíblia Sagrada, porém tem pessoas que não defendem. Ouvem muitas pessoas falar da sua fé, mas não defendem a sua fé. Por isso eu quero dizer para você que neste momento, defenda aquilo que você acredite, do que aquilo que você está acreditando, que você possa defender a palavra de Deus. Amém? Então aqui nós vamos estar trazendo uma introdução, assim como nós já falamos aqui, que um dos objetivos do progressista é falar sobre
a desconstrução da fé, e também falar sobre o afastamento das pessoas diante de Deus, diante de Cristo. Mas também, como nós vamos estar trazendo uma introdução para nós vamos ver que os ensinos progressistas, ele tem outros objetivos. Anota aí, o terceiro objetivo do ensino progressista é enfraquecer a autoridade da Bíblia. Teve um trimestre que nós estudamos sobre a autoridade da Bíblia. Estudamos um assunto até mesmo sistemático dentro da teologia, que é a bibliologia. E nós aprendemos nessa matéria a autoridade da Bíblia. Porque a Bíblia tem toda a autoridade. E hoje tem pessoas que não defendem aquilo que está em suas mãos. E não sabe o peso da autoridade que tem aí em suas mãos, em sua casa. Então é isso que eles querem enfraquecer. Porque enfraquecendo a autoridade da Bíblia, eles vão começar a influenciar muitas outras coisas. E a quarta coisa que ele quer, vamos dizer assim, dos objetivos dele, além de enfraquecer, aplicar suas heresias. Olha o intuito diabólico. Ele enfraquece a autoridade da Bíblia e agora vai aplicar suas heresias. Ele vai propagar suas heresias. E como é que ele propaga as suas heresias? Que heresias são essas? Uma das heresias é dizer que a Bíblia ela contém erros, que Deus ele não é soberano, que o que está escrito na Bíblia Sagrada é mito, é algo mitológico. E são esses ensinos que eles querem aplicar. Então, quantas pessoas já não acreditam completamente na palavra de Deus? Tem pessoas que dizem assim, na palavra de Deus a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem isso. Mas a Bíblia não contém a palavra de Deus. Porque no momento que eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, é como se dentro dela também não existisse outra coisa que não fosse de Deus. É a mesma coisa quando você compra, vamos dizer, um iogurte. Lá vai ter lá na descrição, vai dizer contém glúten, contém leite, ou seja, contém várias coisas dentro dela. E a Bíblia ela não contém. Ela é a palavra de Deus. Ela não muda. E é esses assuntos aí que nós vamos estar tratando com vocês. Combatendo esses assuntos, esses ensinos, eu posso até se dizer assim, diabólico. Porque ele quer deturpar, destruir, refutar a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aí que nós devemos aprender cada vez mais, estudar cada vez mais, para que nós possamos combater esses hereges, esses ensinos, essas palestras que orientam que a palavra de Deus ela contém erros, né? Nós vemos aí que a Bíblia ela já foi escrita há quase 2000 anos e até hoje ela tem se cumprido. Então, para você ter ideia que a Bíblia ela não contém erros. Amém? Nós vamos também estar tratando aqui que o outro objetivo dela é descaracterizar, tirar as verdadeiras raízes do cristianismo bíblico. E que o resultado dele é tirar a característica cristã verdadeira. E aí é o que nós vemos nos dias atuais. Vemos que os valores têm mudado, né? A verdade hoje é a mentira é a verdade. Então a troca de valores tem mudado muito. Por isso nós devemos estar atentos,
no que ouvimos, no que estão ministrando, no que estão ensinando, para que isso não venha cair em nossa mente, nós venha guardar e desacreditar naquilo que cremos. Amém? Então esse é o nosso intuito, combater esses heréticos, lutar em favor daquilo que cremos e resistir a esses efeitos maléficos que têm entrado dentro das nossas igrejas, certo? Abra aí em Judas, lá no finalzinho, já próximo de Apocalipse, você vai ver Judas, livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todos foi entregue aos santos. E esse aqui é o nosso intuito. A exortação de Judas à igreja, ao povo, é que ela possa batalhar pelaquilo que ela crê, pela sua fé. E é isso que nós devemos lutar. A fé foi entregue a nós, mas eles querem deturpar, querem tirar essa raiz da nossa vida. Então que nós possamos batalhar, guerrear, lutar, né, em defesa do Evangelho de Cristo. Amém? Então vamos aqui. Antes de eu começar nesses tópicos, aí você pode até perguntar, mas e aí, Lucas? Que ensino progressista é esse? Né? O ensino progressista, ele é baseado em que definição? É um conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais, econômicos, baseado na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Então, basicamente, o progressista, a definição de progressista é um conjunto de ensinamentos filosóficos. Porque você pergunta, então quer dizer, Lucas, que você é contra o progresso? Não. O progresso significa movimento para frente, avanço. E a igreja, ela luta para isso, para avançar, ir para frente, né? Só que quando coloca esse ou ismo, aí é um avanço sem Deus. E aí está o perigo. Você querer se avançar, evoluir, desenvolver sem Deus. É esse ensino progressista que, vamos dizer, o objetivo maior. O objetivo maior dele é fazer com que as pessoas venham se desenvolver, crescer, multiplicar, mas sem Deus. Será que você entendeu aí o que eu quis dizer? Será que você não entendeu que está querendo se repetir a mesma história que aconteceu em Gênesis? Caim, em Gênesis 4:17, eles cresceram, criaram cidades, mas olha o estado que eles criaram. O estado da cidade que eles criaram era bem desenvolvido, bem evoluído, mas era um povo sem Deus. E aí vem onde o próprio Deus querer destruí-lo, porque estava em profundo pecado. E é assim que o ensino progressista quer fazer. Quer fazer com que as pessoas se desenvolvam, cresça, multiplique, mas sem Deus. E esse é o ensino progressista. Será que também você não caiu na sua mente na sua memória? Lembrou lá também de Gênesis, capítulo 11, versículo 2 ao 4? A Torre de Babel, uau! Uma torre que quando você vai ver para a estrutura, era um povoado que estava bastante evoluído.
tinha vários tipos de materiais para trabalhar. Só que o que ele fazia, ou eles fizeram, foi um projeto sem Deus, sem a direção de Deus. Deus não estava no meio. E aí o que é que aconteceu? Deus interveio aquela obra, e aquela obra ela foi paralisada. Então perceba aí como é agravante, como há um desastre de um povo que cresce sem Deus e sem a direção de Deus. E é um perigo um país ou a igreja ou qualquer tipo de sociedade querer crescer sem Deus. Porque no momento que eu tenho esse desejo de crescer sem Deus, eu estou correndo o mesmo risco que o povo lá de Nimrod, em Gênesis 11, e o povo de Caim está ocorrendo. Os mesmos perigos quando eu quero desenvolver sem Deus. Então a definição de progressista é isso. É eu me movimentar para frente, avançar para frente, mas sem Deus. E esses ensinos, vamos dizer, filosóficos, econômicos, que querem cada vez mais colocar na mente da pessoa que ela não precisa de Deus, que ela precisa somente melhorar o ato da economia e outras áreas. Só que aí vem um perigo. Quantos hoje já diz não precisamos de Deus? Quantas pessoas hoje já não declaram isso? Que não necessita mais da direção de Deus. Por isso, cuidado de nós querer se evoluir, querer crescer, sem estar debaixo da direção de Deus, sem Deus estar no meio de nossas vidas. Amém? Então nós vamos estar falando agora a descaracterização do cristianismo, tópico 1. Diz assim: a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Então quando você leu aqui, nós já lemos esse texto em 2 Timóteo 3:1, e vai dizer: sabe, porém, isso nos últimos dias. Esses últimos dias está relacionado aos dias antecedente da volta de Cristo, ou seja, do arrebatamento da igreja. Ou seja, para que venha acontecer o arrebatamento da igreja, é claro que existem várias outras coisas para que possa acontecer, como uma delas é a apostasia, ou seja, apostatar da fé, desacreditar da fé, perder a fé. E assim, a apostasia tem que acontecer para que Cristo venha, mas o próprio apóstolo Paulo também ele vai dar essa direção, que nesses últimos dias, antes da volta de Cristo, do arrebatamento, o povo, a sociedade ia viver nesse estado, que está no versos 2 ao 9. O estado aqui é perigoso, o estado moral do pecado. Então, por isso, é necessário nós abrir os nossos olhos, que aqui já nos dá um alerta que Cristo está cada vez mais próximo de voltar, mais perto de voltar. Quando olhamos, observamos a sociedade e vemos esse estado, pessoas amantes de si, gananciosas, presunçosas, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, sem afeto natural, tudo isso, quando olhamos para a sociedade,
dá-nos a entender que Cristo cada dia mais está perto de voltar. Por isso, é bastante importante nós destacarmos isso. Que Cristo, olhando vamos dizer, pelos frutos carnais, pelas obras carnais, me perdoe, olhando pelas obras carnais, nós vamos ver aqui a ação, a atitude do povo que vai revelar a vinda de Cristo. E era isso que Paulo queria retratar. Antes que acontecesse a vinda de Cristo, vai ter que acontecer tudo isso aqui, certo? E Paulo ele alerta sobre esse comportamento, como o comportamento humano ia agir, né? Então, tudo que nós falamos aqui são comportamentos pecaminosos, pessoas que amam mais a si do que ao próximo, pessoas gananciosas, presunçosas. Tudo isso são comportamentos humanos que está associado à impiedade. Então, toda essa lista aqui que foi descrita é a profunda degradação moral. Então, as pessoas elas vão cada vez mais não se assuste, porque você vai ver cada vez mais isso acontecer para que a volta de Cristo venha aparecer, certo? Não se assuste, não fique com medo, não fique pasmado. Isso aqui já é um alerta que Cristo ele está próximo de vir. Louvado seja Deus. E o interessante desse ensino progressista, né, e do que Paulo nos descreve aqui, que essas pessoas elas não querem aceitar a norma moral. Elas não querem aceitar o que é correto. Se você observar cada detalhe de pessoas aqui, de comportamentos humanos, são pessoas que vão se levantar contra aquilo que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus os combate a esses comportamentos humanos. A palavra de Deus combate contra as pessoas amantes de si, sobre os gananciosos. E essas pessoas elas se sentem afrontadas. E por se sentir afrontadas, elas vão querer combater contra a palavra de Deus. Tentar tirar a autoridade da palavra de Deus. Esse é o maior objetivo dela. Por isso, nós devemos tomar bastante cuidado, cada vez mais. Aí você se pergunta, mas e aí, Lucas? O que eu devo fazer? Se você sabe que atualmente é alarmante o crescimento desse pecado, o que eu devo fazer? Qual a indicação que você me dá? É se santificar. Buscar se santificar no Senhor. Abra aí 1 Pedro. Você que está com a sua Bíblia. 1 Pedro. Você vai ver a orientação de 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Que diz assim: Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, em toda maneira de andar, eu devo ser santo. Eu devo me santificar. Porque aquele que eu ando, aquele que eu acredito, ele também é santo. E ele me orienta a ser santo também. Entenda, se você aceitou a Cristo, você tem que entender que você carrega o nome de cristão. Ou seja, você leva o nome de Cristo em sua vida. E o nome dele é santo. Que suas atitudes e comportamentos possa ser um comportamento, um proceder de santidade. Por isso a ordem de Paulo é que nós possamos se santificar cada vez mais na palavra de Deus. Versículo 23 diz assim: tendo sido regenerados
não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então você vai ver aqui, e essa palavra que vos foi pregada. Se você for observar aqui, é a palavra de Deus que orienta a nós ser santo, a se santificar cada vez mais. Certo? Então que nós possamos nessa jornada cristã, nessa vida cristã, tem pessoas que estão há 10, 12, 13, 14 anos e não está nem aí. Não se preocupa. Carrega o nome de Cristo, mas faz o que faz e cada vez mais vai blasfemando sobre o nome de Cristo. Aonde a ordem é ser santo como ele é santo. Então você cristão, você meu aluno, que nós possamos se santificar cada vez mais. E aí nessa aula nós vamos também estar tratando, né, do que é santificação, o que é ser santo. Nós vamos estar falando aqui nessa aula, tá bom? 2. A erosão da ortodoxia. Nós aprendemos que a ortodoxia é tudo aquilo que é correto. Mostrar que a palavra de Deus ela é correta. Só que aí eles não querem acreditar nisso. Você acha que quem está vivendo no pecado e vê que a palavra de Deus confronta ele não vai querer combater? Não vai querer lutar contra a palavra de Deus? Porque ele vai querer permanecer nos seus pecados. E esse é o intuito dele. E qual é o objetivo dele? Dizer que a palavra de Deus é só uma experiência religiosa, né? Que não é verdade, que é mitologia. Esse é o objetivo deles. É combater contra a palavra de Deus de qualquer maneira. O fundamento da fé cristã é questionado. Isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. Ou seja, eles querem pegar a autoridade da Bíblia e rejeitá-la. E após do momento que ela é questionada, a autoridade, eles rejeitam. E aí as verdades vão ser negligenciadas. Quantas pessoas já não ouvem mais a verdade da palavra de Deus? Quantas pessoas desprezam a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz, que Paulo diz que a palavra de Deus, né, é ser como um comichão nos ouvidos. Então que nós possamos entender que nós não devemos negligenciar a verdade. O mundo pode negligenciar, mas a igreja não. Cuidado com esses ensinos que querem fazer com que você venha perder a fé, negligenciar a verdade bíblica da palavra de Deus. E esse é o intuito principal, é que você negligencie. E negligenciando a fé, aí é um perigo. Por quê? Porque aí o texto que nós lemos, de 2 Timóteo 3, versículo 4, parte B, vai dizer: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ou seja, no momento que eu negligencio a palavra, de ministrar a verdade, de pregar a verdade no meio da igreja, as pessoas elas vão procurar o quê? Os prazeres. Os prazeres banais. Por isso que Tiago vai dizer: adúlteros e adúlteras. Todos aqueles que são constituídos amigo do mundo é inimigo de Deus.
Ou seja, as pessoas só amam o mundo porque, infelizmente, as pessoas não querem mais pregar a verdade. Querem agradar o público, as pessoas que ouvem. E não é dessa maneira que nós possamos pregar a verdade, ensinar a verdade, porque somente ela é que vai nos santificar verdadeiramente. Por isso que a vida da igreja fica desprovida do poder do Espírito. E aí quando as pessoas começam a praticar o pecado, você acha que o Espírito Santo vai trabalhar no meio da igreja? Você acha que o Espírito Santo vai ter liberdade para usar algum instrumento naquele momento? Instrumento para a transformação, para a mudança de vida? Não. Porque as pessoas já estão ali apegadas aos prazeres carnais. Tudo isso por negligenciar a verdade bíblica. Meu Deus. Como é importante pregadores, ensinadores, palestrantes, ministros, pregue a verdade. Porque no momento que eu negligencio de pregar a verdade, de mostrar o que é correto e verdadeiro, vai ocorrer isso. As pessoas vão desacreditar. E quando eu desacredito, eu me afasto de Deus. E quando eu me afasto de Deus, as coisas carnais. E quando eu pratico as coisas carnais, não vai ter pessoas para trazer instrução bíblica para essas pessoas. Por quê? Porque elas já estão vivendo na carne. Olha o perigo. Não podemos negociar a verdade. Anota aí, não podemos negociar a verdade da Bíblia Sagrada. Pois ela é a única revelação de Deus para nossas vidas. E aí você pode até perguntar, mas e aí, pregador? Como comprovar que a palavra de Deus ela é verdade? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que Paulo diz. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então esse é o intuito da palavra de Deus. Ela vem para instruir, para ensinar, para repreender, para corrigir. Esse é o objetivo. E o Paulo ainda vai dar detalhes dizendo toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é verdade. Ela foi algo inspirado, divinamente inspirado, ou seja, e aí Pedro pega essa linha da mensagem de Paulo e descreve em Pedro, nas cartas de Pedro, que foi o próprio Espírito Santo que os direcionou para eles escreverem as Sagradas Escrituras. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso para comprovar que não foi feito não foi feito pela a inteligência humana, pela sua criação humana, mas foi algo dado dos céus a eles. E eles escreveram as Sagradas Escrituras. Por isso, nós devemos combater cada vez mais contra esses ensinos, mostrando na palavra de Deus. Mas como eu vou combater essas pessoas? Se eu não estudo, se eu não leio, se eu não busco a palavra de Deus, que nós possamos estudar cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Você que está gostando da aula, comente aí se você está gostando da aula. Se tem alguma dúvida, comente também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que você venha ser bem sucedido. Eu creio que você tem aprendido, está aprendendo a palavra de Deus da maneira prática.
Então que nós possamos cada vez mais abrir os nossos olhos. Terceiro, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrupção da ortodoxia, promovidos pelo progressivo ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Ou seja, no momento que a palavra de Deus ela é negligenciada, ela perde toda a autoridade e poder. E as pessoas começam a, vamos dizer assim, a viver no pecado. Viver praticando os erros carnais. Aí a raiz cristã, as características principais cristãs vai se perder. E tudo por culpa de quem? Das pessoas, dos falsos cristãos que vivenciam. E o resultado é isso. Os falsos cristãos vai agora começar a viver gananciosos, presunçosos. Por quê? Porque a lei do Senhor está sendo negligenciada. Não está sendo pregada. A verdade bíblica hoje, como tem pessoas que dizem que precisa reescrevê-la. Então que nós possamos entender que a palavra de Deus ela é verdade. Que a palavra de Deus ela é correta. E o intuito dela é nos corrigir. Ela é algo proveitoso. E nesse momento aí, vem a degradação do pecado. No momento que as pessoas rejeitam a verdade, o que é correto, para vivenciar suas vontades, aí vem o resultado, que é o que Paulo diz em versículo 2 ao 9. E aí até o próprio Paulo vai descrever no versículo 8 sobre Janes e Jambres, que existiram a Moisés naquela época, é os mesmos que estão resistindo à verdade hoje. Ou seja, o mesmo que acontecia lá no passado está acontecendo hoje. A resistência da verdade. A verdade hoje tem se sumido. Que nós possamos pregar a verdade cada vez mais. E aí, quando se não prega mais a verdade, vem as heresias, os ensinos falsos. E aí os hereges eles vão cativar essas pessoas por meio de sua sedução e do engano. Ou seja, os hereges eles vão olhar para aquilo que o povo necessita, precisa, e ele vai pregar aquilo que o povo quer. Aquilo que está no agrado do povo. Por isso que Paulo também vai dizer a Timóteo que muitos vão procurar doutores, ensinadores, mestres, que vai amassagear o seu ego, o seu eu. Você acha que os... entenda, vou dizer algo aqui. Os falsos mestres, eles só querem pregar aquilo que agrada a você. Por isso eu quero dizer a você, cuidado com as mensagens que agradam demais. Mensagem que não confronta, mensagem que não corrige. Cuidado. E aí, eles têm o intuito de pregar as falsas doutrinas, ensinamentos diabólicos. E aí essas pessoas vão se agradar. Ao ponto de chegar a ser escravo do pecado. A ficar apaixonado pelos erros. Ao ponto chegar a um ponto de um nível que as pessoas perdem o temor, acham que não irá contaminar, acham que vai tudo bem. E não vai bem. No momento que eu estou nessa análise, estou analisando aqui o comportamento pecaminoso e quero vivenciar nela,
eu já estou em profundo pecado. Mas aí o diabo ele vai cegando o entendimento. O diabo ele vai cegar o entendimento das pessoas. Fazer com que as pessoas venham entender e diz, não, realmente, eu tô bem, tô vivendo bem, né? E aí vai entrando o quê? Mais profundidade do pecado, a libertinagem no corpo. E aí vem a prostituição, ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo. Tudo isso vai entrando, porque as pessoas já estão escravas do pecado. E aí as pessoas vão se tornando cada vez mais rebeldes, ausentes. As pessoas não vão querer mais se converter. E nem buscar o conhecimento. Até aprendem, como o verso 7 vai dizer, aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque estão em profundo pecado. Pode até ouvi-la, mas não vai ter o profundo conhecimento da verdade. Meu Deus. E aí, esses mestres, e eu quero tratar aqui desses mestres, que esses mestres eles vão ter um duro juízo. Eles vão ser reprovados, porque eles são homens corruptos, homens malignos, maléficos, que querem destruir a igreja. Então cuidado com isso, com esses mestres, pregadores que ensinam a mentira. Amém? E o segundo ponto, agora nós iremos começar a falar sobre as teorias progressistas, quais são os seus fundamentos, quais são os seus ensinos. E o primeiro ensino da sua maior base progressista é desconstruir, né, acerca da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. O primeiro foco dele é tentar atacar a Sagrada Escritura, porque sabe que se ataca a Sagrada Escritura, tentando tirar a autoridade dela, os cristãos eles vão mudar os seus caráteres, vai mudar as suas personalidades, eles vão agir de maneira conforme os próprios desejos dos seus corações. Por isso que ultimamente nós vemos tanto ataque, não a tantos cristãos, mas sim a Sagrada Escritura. Porque sabendo eles que se ataca a Sagrada Escritura, vai atacar os que creem na Sagrada Escritura. Por isso, eles querem de toda maneira repudiar, rejeitar a Sagrada Escritura e fazer com que os cristãos também repudiem, abandonem, desprezem e que essas pessoas possam viver conforme a sua vontade. E nós sabemos que através disso, combatendo a Sagrada Escritura, assim é o desejo deles, e um dos pontos principais que eles estão há muito tempo fazendo é trazer o egocentrismo e tirar o Cristo do centro. E nós vemos que hoje o Evangelho realmente tem se mudado. Quantas pessoas não se fala mais no egocentrismo, você vê por meio da palavra, da pregação, você vai ver no meio dos louvores. Hoje a base, o fundamento, o centro dessas áreas são o homem. O egocentrismo tem entrado dentro da igreja. E quando o egocentrismo entra, retira-se a convicção do pecado, as pessoas já não vão querer mais acreditar que pecado é pecado. E assim vai cada vez mais decaindo o povo cristão. Por isso a importância de nós valorizarmos e defendermos a Sagrada Escritura.
O ponto base dos seus ataques é contra a Bíblia Sagrada. Por isso eu quero aqui, rapidamente, destacar que esse é o primeiro ponto base dela. É lutar contra as Sagradas Escrituras. Atacar as Sagradas Escrituras. E existem outros meios que nós vamos falar aqui. Desses ataques, né? Porque o objetivo deles é fazer com que o povo venha se tornar liberal. Agir conforme a sua vontade. Agir do seu desejo, do seu coração. Eu já vi quantas pessoas falarem isso. Dizer, não, nós temos que agir da nossa maneira. Não seguir nas Sagradas Escrituras. Mas seguir aquilo que nós cremos. Isto é, aquilo que ela acredita dentro do seu coração. E a base hoje, fundamental dela, já não é mais a Bíblia Sagrada. É aquilo que eles pensam, imaginam. E eles seguem andando, evoluindo, se desenvolvendo, crescendo na tecnologia, na ciência. Mas um desenvolvimento sem Deus, liberal. Sem Deus direcionar, sem Deus o guiar. E não é dessa maneira. Por isso que outro intuito dele é agora contra Deus. Tentar demonstrar nessa teologia que Deus é limitado. Que Deus não conhece o futuro. E nós aprendemos isso desde da base dos discipulados bíblicos da sua igreja, da nossa igreja. Que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. E nós aprendemos isso na Sagrada Escritura, por meio da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura revela isso sobre Deus. Mas eles querem combater, dizer que Deus não conhece tudo, não está no domínio de tudo, que Deus não está no controle do universo. E que o que acontece é apenas a ação do ser humano na Terra. É tão interessante que eles acreditam que Deus foi pego de surpresa porque Adão cometeu o pecado no jardim do Éden. E é esses os pensamentos dele. Que Deus não está no controle, Deus ele não intervém na humanidade, Deus não intervém na história humana. E assim surgem as suas heresias. E assim cada vez mais, como nós falamos no início, para afastar, distanciar o ser humano de Deus. Primeiro atacando as Sagradas Escrituras e depois o próprio Deus. Dizer que Deus ele é limitado. Ele tem limites. Não é todo local que ele se chega. E assim acontece, fazendo com que o povo venha se corromper. E a corrupção aumentando, a presença de Deus sai, se distancia, e aí o mal, ele se opera no mundo. E é isso que nós temos visto. Hoje o mundo é mais maligno, vamos se dizer assim, do que benigno, do que as coisas do bem. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas, ela tem esquecido de Deus. Tem abandonado Deus. Virado as costas para Deus. E a maioria dessas pessoas se viram ateu, já não acredita mais nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Por isso, é importante nós destacarmos e abrir os nossos olhos para esse tipo de ensinos que Deus só faz se o homem permitir. Deus ele não é limitado. Ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E as Sagradas Escrituras revelam isso.
que foi escrito há tanto tempo, agora tem sido revelado hoje. O que tem sido revelado, me desculpe, o que tem sido revelado há tanto tempo está acontecendo hoje na atualidade. Deus sabe o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Em Hebreus vai dizer, Jesus, ele é do passado, presente e futuro. Ele conhece tudo, sabe de tudo. Ele sabia que o ser humano ia cair no pecado. Ele sabia de todas as coisas, porém, ele dá o livre arbítrio para a pessoa agir e fazer o que ele quer na sua vida. E por fim, outra defesa deles, o ataque contra a religião cristã, é relatar sobre as histórias que se encontram na Sagrada Escritura. E um dos maiores pontos deles, de eles tratarem a história da Sagrada Escritura, é dizer que elas são mitológicas. Dizer que eles são mitos. Você vai ver tantos historiadores, estudadores, que descrevem, falam que isso não existe. Eu já vi casos e as pessoas dizem que Jesus não existiu. Foi só uma experiência de pessoas. E aí começa a se criar tantos assuntos que não se cabe. E a história vai revelar a cidade, o local onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu. Tá tudo aqui nas Sagradas Escrituras. Mas eles tentam de toda maneira dizer que as Sagradas Escrituras elas são mitológicas. São mitos, não são verdades, não são reais. E assim que nós vamos ver que pessoas têm acreditado nisso, mais nas mitologias do que nas Sagradas Escrituras, e desprezam cada vez mais as Sagradas Escrituras, rejeita cada vez mais a palavra de Deus. Então que nós possamos estar atentos a esses ensinos que tentam nos impedir de nós buscarmos, de lermos, de se aproximarmos de Deus. O intuito deles é combater a palavra de Deus, porque combater na palavra de Deus vai combater contra o próprio cristão que acredita nessas Sagradas Escrituras. E agora nós iremos para o terceiro tópico da lição, que é refutando o ensino progressista. Esse segundo tópico e o terceiro tópico foi bem rápido, para que nós possamos detalhar de uma maneira simples e prática, porque não adianta somente eu ler e você muitas vezes não entender. Então é melhor trazer um resumo do entendimento, pensamento do escritor e do autor dessa revista. O que ele quer nos passar nesse momento. E nesse momento eu quero falar para você aqui, que está assistindo essa aula, que você possa se inscrever, curtir, comentar, compartilhe para as pessoas da palavra de Deus. E agora nós vamos falar desse terceiro tópico, que é refutando o ensino progressista. E como nós falamos, uma das bases dos ensinos progressistas é combater a Sagrada Escritura, lutar contra a Sagrada Escritura para tirar a autoridade dela. Eu tô com esse livro aqui, essa revista, que foi estudada no primeiro trimestre de 2022 na escola bíblica, na sala de aula, e nós falamos sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E nós falamos aqui a autoridade das Sagradas Escrituras. Nós falamos aqui nesse trimestre deste ano 2022, dessa revista, nós falamos o poder que tem a palavra de Deus. E quando se fala
muitas pessoas dizem assim, Lucas, então me mostra como é que eu posso reafirmar a autoridade bíblica. É só nós ir para a Bíblia Sagrada. A própria Bíblia Sagrada, ela é a fonte principal que vai dar resposta para essas pessoas. Porque o pensamento de muito de que forma ela foi escrita, em que local foi escrita. É tão interessante nós destacarmos como ela tem tanta autoridade, que se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, vamos ver escritores diferentes, épocas diferentes, locais diferentes, pessoas que tinham, vamos se dizer assim, trabalhos diferentes, mas que quando escreveram, e aí se tornando esse livro tão abençoador, você vê que não tem nenhuma confusão. Eles se encaixam, eles se unem. E a resposta é: para que serve a Sagrada Escritura? Quem o inspirou esses homens? São perguntas que são feitas na atualidade de hoje, que tem como nós respondermos. Se nós olharmos em 2 Timóteo, eu quero que você abra 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, você vai ver que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, o primeiro intuito de Paulo aqui é revelar que toda a escritura, como eu falei no início, diz Gênesis, Apocalipse, ele está retratando, não dizendo que somente Timóteo, não somente as cartas, ou não somente os livros proféticos, mas todos o livro sagrado, ele é composto de uma inspiração não humana. Há a diferença de uma inspiração humana para uma inspiração divina. Um pensamento humano para uma inspiração divina. E você vê que o apóstolo Pedro vai descrever isso também. Que eles foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. E assim eles escreveram as Sagradas Escrituras. E quando nós vemos aqui, qual o propósito? Quem quer aprender aí? Qual o propósito das Sagradas Escrituras? Primeiro, ela é proveitosa para ensinar. Segundo, para repreender. Terceiro, corrigir. E para instruir em justiça. E no final é interessante porque vai se encaixar com o que nós estamos falando aqui, que vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Imagine, se as Sagradas Escrituras, ela vai fazer com que o homem venha a ser perfeito, imagine se retirar a ela. Se rejeitar as Sagradas Escrituras, se repudiar a palavra de Deus, se abandonar a palavra de Deus, o que é que o ser humano vai se tornar? Vai se tornar o que nós vemos aqui. Homens de comportamentos malignos, homens de comportamentos carnais, comportamentos humanos carnais, como amante de si, gananciosos, soberbo, presunçosos, blasfemos. Quanto tem de gente que tem blasfemado o nome de Deus? Quantas pessoas têm virado as costas para Deus, escandalizado o nome de Deus? E aí é alarmante nós falarmos isso, porque a blasfêmia, ela não diz de quem deve partir. Como o próprio Jesus diz, ai, é necessário que haja escândalo, mas ai de onde partir. E o escândalo ela não vem somente dos ímpios, mas daqueles que se dizem cristão ou os falsos cristãos.
Por isso é interessante nós entender que é importante a Sagrada Escritura, porque ela vai me conduzir a um homem de Deus perfeito. E ele não só me torna perfeito, mas me prepara para a perfeição de trabalhar na obra do Senhor. Não tem como eu fazer uma obra perfeita se eu não for preparado pelas Sagradas Escrituras. Tem muitas pessoas querendo ser pregadores, pastores, obreiros, mas não leem as Sagradas Escrituras. Vira as costas para as Sagradas Escrituras. E é aqui que Paulo dá a referência que para o homem ser perfeito, tem que ter a palavra de Deus. Segundo, tem que ser preparado por ela. Por isso, que Paulo também ele vai dizer que o homem ele venha manejar bem a sua espada, que é a palavra de Deus. E outra coisa aqui que nós queremos tratar, em defesa daquilo que cremos, é ensinar as doutrinas bíblicas. Eu tenho conversado até com um amigo meu, e ultimamente nós temos visto quantas pessoas já não se prega mais a sã doutrina. A palavra de Deus, ela é desprezada. Agora não só por aqueles que se sentam para ouvir, mas aqueles que têm a responsabilidade para ensinar. É triste nós vermos como os ensinamentos das igrejas têm se mudado. As doutrinas que era rígida, que cobrava, que corrigia, levava o pecador ao arrependimento. Agora são palavras que amassageiam o ego. As doutrinas, os ensinos têm mudado. E a nossa missão de pregadores, a nossa missão de servo do Senhor é ensinar a verdade. Por isso que Jesus em Mateus 28, 19 a 20, ele vai dar uma declaração, uma ordem aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Perceba-se que tem que ir pregar, mas ele vai dar mais alguns detalhes. Não é só eu ir pregar, é eu ensinar. Porque tem muita gente que vai pregar, mas ensinar são para poucos. Porque só ensina quem um dia se sentou para aprender. Por isso eu quero destacar aqui que a nossa missão é pregar para essas pessoas, mas ensinar a essas pessoas o que nós aprendemos. E hoje, louvado seja Deus, você está aí aprendendo, para que um dia você possa pregar e ensinar para essas pessoas que estão aí neste mundo. Então que nós possamos ter essa missão de ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus. Pastores, pregue a sã doutrina, não tenha medo de perder membros, pregue a palavra de Deus. É como um certo pastor, ele disse algo interessante, que doutrina não mata, doutrina purifica, santifica. E é isso que nós devemos abrir os nossos olhos. Tem pessoas que têm medo de pregar o verdadeiro evangelho, e não deve ser assim. E terceiro ponto, para nós finalizarmos, é a santificação. Eu tenho que defender as Sagradas Escrituras, tenho que ensinar este povo, mas também tenho que me santificar. Eu quero que meus irmãos abram aí em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver um texto que vai dizer assim, versículo 16: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha a cobrança de Jesus Cristo. Aqui é claro, é evidente que é Pedro que está escrevendo, mas ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo.
E aqui há uma cobrança, não só para quem escreve, mas para quem está lendo. Sede santo, como ele é santo. Ele não está dizendo que você é santo, mas sede. Buscai a ser. Buscai ser santo. E é isso que nós devemos fazer hoje. Se santificar, se consagrar. Tanto que se você for buscar a palavra santidade ou santificação, quer dizer separado, se separar. E é isso que nós devemos fazer. Se separar das coisas deste mundo, das concupiscências da carne, e viver em um ato de retidão e de consagração para o Senhor. Por isso, a obra ela é constituída primeiramente de regeneração, e aí se passa para a santificação. É isso que nós devemos entender, que primeiro para eu me santificar, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ser regenerado. E aí depois que eu sou regenerado, eu sou santificado, e quando eu sou santificado, eu sou justificado por Cristo. E quando eu sou justificado, eu glorifico a Cristo. São esses processos que o cristão tem que passar. Por isso eu quero trazer para você, que é cristão, se santifique cada vez mais. Se separe do mundo. É claro que quem se... Aí a pessoa pode até perguntar aqui, né, vinamente. Então, se eu tenho que me se separar do mundo, eu não tenho que ir para o mundo pregar o evangelho? Eu não tenho que ir para essas pessoas pregar o evangelho? Aí, você tem que se santificar, mas você tem que ir para essas pessoas. Ser luz para quem está nas trevas. Ser sal. Dar gosto. E é isso que nós devemos fazer. Se separar do mundo, dos prazeres carnais. Então, que nós possamos refutar esses ensinos diabólicos dos progressistas que querem avançar sem a direção de Deus, que querem, vamos se dizer assim, deturpar e destruir e tentar tirar toda a autoridade da Bíblia Sagrada. Diga não, não renuncie, pregue a verdade e fale da verdade. Amém? Louvado seja Deus. Então, concluindo aqui, nós falamos sobre esta aula, sobre esse assunto tão importante que é os ensinos, o perigo, né, do ensino progressista. Que nós possamos cada vez mais abrir os nossos olhos para esses últimos dias que estamos vivendo. São características que observamos que revela que são realmente os últimos dias. As características dos homens, dos comportamentos humanos, vai revelar os últimos dias, os últimos momentos. Que nós possamos lutar, combater cada vez mais pelo Evangelho de Cristo. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.